Olá pessoal, vamos dar prosseguimento em nossas aulas de Sociologia. Na aula passada nós começamos a ver um tema bem importante, bem interessante de ser estudado, que é o racismo. E naquela aula introdutória nós fizemos uma distinção entre três termos, três conceitos que às vezes nós confundimos quando discutimos esse assunto. E esses conceitos foram preconceito, discriminação e racismo. E vocês viram que cada uma dessas palavras significa algo diferente. E como estamos falando sobre racismo, vamos repetir aqui o conceito do que é racismo. E nós vimos na última aula que o racismo é a falsa crença de que existe raças ou etnias superiores e outras inferiores. E essa crença afirma que as raças consideradas superiores podem dominar as raças inferiores. E essa crença, ela gera atitudes hostis. Então, basicamente, isso é o racismo. A ideia, a falsa ideia de que existem raças superiores e raças inferiores e que as superiores teriam o direito de dominar sobre as inferiores. E vimos também que o racismo está presente na sociedade brasileira e por isso nós devemos estudá-lo. E aí fica uma pergunta para a gente, que é o assunto da aula de hoje. Como que o racismo se manifesta? Já sabemos o que o racismo é, já sabemos que ele também se faz presente na sociedade brasileira, mas como que o racismo se manifesta? Como que essa falsa crença, como que essa ideia de que existem raças superiores e raças inferiores se manifesta nas sociedades? Basicamente, existem duas formas do racismo se manifestar: as formas sutis e as formas abertas. A forma sutil é uma forma, digamos assim, mais disfarçada, um pouco mais difícil de ser percebida. E as formas abertas são maneiras mais claras, onde nós podemos realmente observar o racismo ali sendo manifestado. E temos alguns exemplos que o texto apresenta para nós de formas sutis de manifestação do racismo e de formas abertas. As formas sutis seriam piadas, brincadeiras, olhares, frases de duplo sentido e outras manifestações que seriam um pouco mais discretas, por isso que são chamadas de formas sutis. Então, quando o racismo se manifesta de forma mais discreta, é uma manifestação sutil do racismo. E existem, além das manifestações sutis, as manifestações abertas, onde de maneira mais clara se percebe a manifestação do racismo. E os exemplos que nós temos para dar aqui no texto são exemplos ao longo da história da humanidade. E o primeiro exemplo, e talvez o principal deles, foi através do regime do Apartheid na África do Sul, um regime que durou até o final da década de 90, onde de maneira aberta, de maneira escancarada, havia leis na África do Sul que segregavam os negros. E diversas coisas eram proibidas para os negros fazerem, e eles ficavam sempre à parte da sociedade. Então o regime do Apartheid foi um regime na África do Sul que durou até o final, até o início dos anos 90, e através da lei os negros eram segregados. E semelhante ao regime do Apartheid que aconteceu na África do Sul, na região sul dos Estados Unidos, nós também tivemos manifestações abertas do racismo, um pouco parecidas com o regime do Apartheid da África do Sul. Principalmente em dois estados americanos, o estado do Mississippi e o estado do Alabama, onde as constituições desses estados, as leis, também segregavam os negros. Nós temos diversos exemplos, onde você tinha escadas para negros e escadas para brancos, bebedouros para negros, bebedouros para brancos. Na África do Sul, por exemplo, no transporte público, se um negro estivesse sentado, não houvesse mais lugar, e um branco subisse no ônibus,
o negro era obrigado a ceder o seu lugar para o branco, e outras manifestações. Na África, por exemplo, casamentos entre negros e brancos eram proibidos, e tudo isso era registrado na lei. Então, por isso que eram manifestações abertas do racismo. Então, basicamente, o racismo se manifesta dessas duas maneiras. Maneiras sutis, que são as maneiras mais discretas e mais disfarçadas, e as maneiras abertas, onde claramente a gente consegue perceber a manifestação do racismo. Na aula seguinte, nós vamos continuar ainda trabalhando esse tema e vendo como que na história do Brasil o racismo se manifestou. Obviamente, a gente já consegue perceber como o racismo tem se manifestado na sociedade de hoje. Mas, na aula seguinte, vamos estudar como que através de toda a história do nosso país o racismo foi se manifestando. Então, leiam a apostila, respondam os exercícios, assistam o vídeo. Qualquer dúvida também pode entrar em contato pela plataforma que estaremos respondendo a todos vocês. Bons estudos para todos.